Boa tarde, Arthur. Boa tarde, Renata. Quero muito agradecer, do fundo do coração, essa oportunidade de a gente estar aqui na Globosat, nessa quinta-feira de março. E o mais importante desse nosso bate-papo é eu conhecer um pouquinho da sua trajetória, né? E também deixar uma mensagem para as pessoas, né? Para as pessoas que gostam de luta ou que desejam também aprender essa arte, que para mim é uma arte. Eu queria começar te perguntando em que momento que a luta entrou na sua vida. Olha, ela entrou já com 10 anos. Na verdade, com 6, 7 anos eu comecei a fazer judô. E aí eu gostei muito do judô porque tinha aquela coisa da disciplina, da filosofia, e você tinha um líder ali, e eu gostei daquilo. Eu parei com o tempo e com 10 anos mais ou menos entrei no Muay Thai, na época conhecido como boxe tailandês, na década de 80. Então tudo começou assim. Na escola eu tive alguns problemas porque eu era muito tímido e as pessoas queriam brincar comigo, e eu estudava numa escola que era de frente para o Morro do Macaco, na 28 de setembro, a escola Equador. E aí, como eu não gostava daquelas brincadeiras, acabou que eles queriam me bater. Então eu tive que procurar uma defesa. E junto com isso, aquela coisa que eu gostava, que eu vi uma liderança, uma filosofia, e aí juntou. Eu falei, vou procurar uma academia, e fui parar na Academia Boxe Thai, que na época era campeã brasileira. E alguém te inspirou? Teve alguma influência familiar, teu pai, alguém? Ou foi uma coisa que você percebeu intuitivamente, ou você leu em algum lugar? Foi uma coisa intuitiva, e eu tive uma ajuda de um amigo meu, que era um japonês, o Rogério. O avô dele trouxe o Tai Chi Chuan para o Brasil. Ele até me levou para fazer Tai Chi Chuan também. E ele me levou, ele começou na Boxe Thai. Estou treinando boxe tailandês na Academia Campeã Brasileira com o mestre Luiz Alves. Eu falei, que legal, pô, quero ir também. Aí ele me levou, passei um mês vendo, porque eu estava sem dinheiro para entrar. E aí fui e entrei, e daí começou. E daí começou a sua história na luta. Aí começou. E em que momento você percebeu que ia virar uma profissão? Olha, Poderia virar, né? Demorou, para eu ter essa noção. Eu gostava muito, me deu autoconfiança, eu comecei assim a ser mais valorizado, porque eu comecei a lutar os campeonatos e ganhando, né? Eu morava num bairro e a competição acontecia justamente nesse bairro, que era o Grajaú. Então, aquela garotada daquela idade, 14, 15, 16 anos, começa a ganhar luta. Nossa, o Arthur da boxe. Então foi dando um respeito. Eu falei, pô, que legal, tô sendo valorizado, que bacana. Mas para a profissão mesmo, foi só depois dos 20 anos que eu comecei a enxergar que realmente era um caminho de profissão. Na sua visão, quais são os benefícios assim da luta? Tanto do ponto de vista físico, eu queria que você falasse um pouco do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista do comportamento, né, da mente. Quais são esses benefícios? Olha, a luta é fantástica, porque ela trabalha com você, o teu corpo e a tua mente, porque você passa por um momento de superação, né? Vou dar um exemplo, tem que fazer 10 flexões, aí você só consegue fazer 7, você tem que se superar para fazer, pô, amanhã eu vou fazer 8, e de repente você está fazendo 20 flexões. Aí o abdômen, que tem que fazer um número X, você consegue fazer mais. Aí você faz sparring é um combate contra um outro colega. E aí você consegue aguentar mais um atleta que é melhor, eles começam a te bater, você tem uma absorção de pancada maior. Então você vai se superando a cada dia. Isso trabalha muito a psicologia. E no futuro, depois, eu fui assim desenvolver muito essa área da psicologia como coach. Hoje, como treinador, eu trabalho muito com a psicologia. E deu um resultado fantástico. Você pode falar um pouquinho assim, o que você observa de ter resultados? Sim, primeiro a vivência que eu tive na luta, né? Então eu já tinha uma absorção de pancada muito grande, já desde garotinho eu apanhava e aguentava a pressão. Um dos trabalhos que eu desenvolvo é com coaching também, só que não é só na área do esporte, é na área da vida, de ajudar a realizações. Então eu queria que você me ajudasse um pouquinho a entender como é que o seu trabalho como coach, né, como um treinador, ajudou e ajuda essas pessoas a se desenvolverem, tanto na parte de comportamento quanto mental. Primeiro eu acho muito bonito esse trabalho de coach que você faz, né? Eu acho que todo mundo precisa, para o crescimento, ter um treinador, porque sozinho a gente não consegue ir a lugar nenhum. E eu trouxe a minha vivência na luta, a experiência de absorção de pancada, de resistência física, de querer ser um vencedor, de querer ganhar. E isso aconteceu na minha trajetória de luta. Eu consegui ser campeão carioca, bi, tri, e fui campeão brasileiro, e sempre almejando mais. Isso me deu uma bagagem psicológica muito grande,
Porque na luta tem aquele desafio de um olhar para o outro, aí antes da luta você sabe com quem você vai lutar. Então isso é um jogo de psicologia, de mostrar que você é mais forte, aí o outro quer te mostrar mais forte, e você tem que estar trabalhando isso a todo momento. Então isso me ajudou para levar isso para os meus atletas. Uhum. Não só atletas meus pessoais, mas como técnico da Seleção Brasileira de Muay Thai. Uhum. Onde hoje acontece coisas, até muitos psicólogos formados, com formação alta, me procuram para saber que tipo de trabalho psicológico eu faço, porque o resultado é fantástico. Olha que interessante. É a prática. É a prática. Uma vez eu estava vendo uma entrevista de um coach bem famoso, que ele fala que o esporte é muito importante, né, para a gente combater o medo. Porque o medo, quando ele chega, e medo é igual para quem tem coragem e para quem não tem medo, né? Para quem tem medo e para quem tem coragem, porque é uma sensação. E ele comenta que nesse momento é a força física, quando se trabalha, não no sentido da luta, mas no sentido da firmeza, da estrutura corporal, que te ajuda a ir para o combate. É isso? Você sente que é por aí? Sinto, com toda certeza. A luta mexe com isso tudo, te mexe. Não só na luta, no treinamento, mas para a pessoa que vai lá, que é de um outro segmento de vida, é um advogado, é um juiz, enfim, o que ele for. E ele faz a luta, ele tem uma superação para a vida dele profissional. A dificuldade que ele chega, porque ele tem que se superar ali, ele tem que esperar um pouco mais, é a vez do outro profissional ir na frente, ele esperar, dar um passo atrás para poder passar. E a luta é uma vivência espetacular, além da filosofia, porque a nossa filosofia mostra hierarquia, então a gente tem que respeitar a hierarquia. Em qualquer segmento de trabalho tem hierarquia. Você chega numa empresa como essa, por exemplo, fantástica, Globosat, que é uma mãe pra gente, e tem hierarquia, você tem que respeitar. Eu tô aqui, por exemplo, há 10 anos, mas chegam profissionais que entraram agora, com 2, 3 meses, e o que eles falam, eu tenho que fazer exatamente o que eles querem. E isso vem da luta. Eu não tenho problema nenhum quanto a isso. A luta me ajuda nessa questão também. Como é que a tua visão sobre a disciplina? Mas assim, de uma forma prática, né? Porque diz a disciplina, a disciplina é fazer com constância. Assim, como é que funciona a disciplina na vida de um lutador? Primeira coisa, a disciplina é quem está liderando. Você é um lutador, então você tem um líder. O líder é o que é o treinador, a parte de preparação física. Quem coordena isso? Você tem que respeitar a pessoa que está coordenando. Né? Então, por exemplo, no meu caso de luta, existe a filosofia, cumprimentos que você tem que fazer antes de entrar do dojo. O dojo é a área de luta. Na hora de sair, você quer ir no banheiro, é como se você fosse uma criança. A gente tem lá advogado, médico, ele tem que pedir permissão pra gente. Olha, eu posso ir no banheiro? Cumprimentar, falei, pode ir. Quando ele volta, ele tem que pedir permissão para entrar. E às vezes para algumas pessoas podem achar aquilo ali uma tremenda besteira, bobeira, o que é isso? Uma submissão. Uma submissão, só que aquilo ali faz ele grande no segmento de trabalho dele. Humildade, seria um pouco do valor da humildade também? Também, respeito. Trabalha a humildade. E outra coisa é a igualdade, porque da mesma forma que eu tenho um juiz treinando lá na academia, eu tenho um office boy. E o cumprimento, o juiz ele tem que cumprimentar o office boy. Tem que fazer um cumprimento e usar a palavra que a gente utiliza. Então, ele chegando, ele tem que cumprimentar o office boy e vice-versa. Então, mostra o que é uma igualdade. Incrível, incrível. Agora, vamos falar um pouquinho do teu legado. Né? Você comentou comigo antes daqui da sua viagem para a Tailândia e dos vencedores, né, que foram feitos lá. Conta um pouquinho como é que foi essa experiência. Renata, foi fantástico essa viagem. Todos os anos a gente vai para a Tailândia em março, para o Campeonato Mundial. Né? No começo a gente tomava lavada, perdia de todo mundo. Posso dizer que uma vergonha que a gente tinha, porque aí foi no segundo ano, conseguimos alguma coisa, no terceiro ano um resultado melhor, no quarto ano já fazendo 2 campeões mundiais, no quinto mais 5, e aí foi crescendo. Né? Então esse ano o Brasil, já desde o ano passado, é considerado como uma potência no esporte. E além disso eu também fui reconhecido como grão-mestre dentro da Tailândia, que foi uma coisa assim maravilhosa, reconhecido depois de 30 anos de trabalho. E também presidente, eles me deram a chancela para ser o presidente, o primeiro presidente Pan-América da história. Então eu tô com uma responsabilidade grande, né? Porque eu vou estar desenvolvendo o primeiro Pan-Americano da história para mais de 30 países que tem nos 2 continentes, que vai acontecer no Rio de Janeiro. Isso com a ajuda dos amigos que eu tenho, Rodrigo Fux, entre outros grandes nomes que estão me ajudando. Né? Então, agora na parte de atletas, a parte de competição, né, conseguimos fazer 8 campeões do mundo. Desses 8 campeões do mundo, da minha academia foram 3.
campeões mundiais, são atletas meus direto. Um foi bicampeão e os outros dois foram bicampeões do mundo e um foi campeão pela primeira vez, que ano passado ele tinha sido 3º lugar. Então, fantástico, o Brasil muito respeitado no mundo hoje do Muay Thai e é a principal modalidade em pé para o MMA. Dessa sua responsabilidade, eu queria te perguntar se você sente já um senso assim de legado, né? Ou seja, como as sementinhas que você já está deixando, quais são? Olha, você sente, né? Sim. Já tem várias por aí. Sim, porque quando a gente começou esse trabalho da Confederação, junto do meu mestre, saudoso grão-mestre Luiz Alves, que ele é o grande nome da história desse país do Muay Thai, tínhamos nada, né? Então a gente começou com muita força, ele criou a Confederação Brasileira, e na época eu comecei como ajudante, depois fui para secretário-geral, vice-presidente, com o falecimento dele, presidente. Então a gente conseguiu hoje um Bolsa Atleta, através do Ministério do Esporte para os atletas, que recebem R$ 1.970 todo mês. Isso é algo fantástico, atletas que moram na comunidade, que não tinham nenhuma condição de receber isso. A gente tem projetos sociais, onde eu tenho um pessoal, que é na subida da Rocinha, e dali fiz vários campeões brasileiro, mundial, pessoas que não foram campeões, mas viraram professores, ou então que não foram professores, não foram campeões, mas dali largaram o crime e quiseram seguir uma vida. Então a gente tem deixado assim um legado muito forte, a gente sente isso. Já está sentindo, né? Sente. Como responsabilidade. Então vamos falar um pouquinho do G10, né? Que é um dos motivos da gente ter se conhecido, inclusive, e tá tendo essa oportunidade. Como é que foi a sua experiência de ter entregue o prêmio ao Zico, na homenagem do Zico, lá no G10 há uns anos atrás? Bom, então, primeiro agradecer o professor Marcos, foi um presente poder fazer a entrega para o Zico, né? Um grande ídolo que eu tenho. O professor Marcos, que é uma pessoa de estrela, né? Ele consegue juntar grandes líderes e conseguir entrar aqui nessa Globosat, que não é fácil para entrar. E foi tudo tão rápido. Então quero aproveitar também e agradecer o Daniel Quiroga, o CG, o Carlos Osório do Marketing, que são pessoas muito amigas e que viram no G10 aí. Então por isso deram essa oportunidade maravilhosa. Mas voltando à questão do Zico, foi uma emoção grande, porque desde garoto eu era fã do Zico. E os meus filhos, que não viram o Zico jogar, viraram fã também, porque como o pai é fã, eles compraram essa briga. Eu ia ao Maracanã, fui ao jogo de despedida do Zico, fiquei emocionado e poder fazer essa entrega para ele. Então foi maravilhoso. Sim, e comentando um pouco sobre essa luz do G10, né? A minha opinião é que o G10 ele é muito autêntico. E tudo que é autêntico é muito verdadeiro, porque vem da essência. E aí flui, né? Eu sempre falo isso pro professor Marcos, então eu queria também deixar minha palhinha aqui da minha opinião, por que o G10 tem essa luz que você comentou, porque eu também compartilho da tua opinião. E pra gente finalizar, eu queria que você deixasse uma frase assim, de impacto que você gosta, que te move, que te inspira e que possa inspirar outras pessoas. Inspirar aqui? Inspirar que elas também sejam vencedoras, não importa onde. Né? E que lutem para alcançar o que querem. Acredite nos seus sonhos e não escute ninguém que diga o contrário. Siga em frente. E se você fizer isso, eu não tenho dúvida, você vai chegar lá. Porque foi isso que eu fiz. Acreditei, não ouvi quem estava do lado, porque as pessoas, você sabe como é que é. Não vai dar certo, isso é impossível, não dá. Eu já vi pessoas que não conseguiram, mas não é um insucesso do outro que eu estou em sucesso. Pelo contrário, o insucesso do outro é a tua motivação para você mostrar que você pode chegar lá. Então, eu tenho certeza disso, eu não tenho dúvida. Quando a pessoa tem um sonho, se ela crê naquilo e ela não ouvir as pessoas que estão do lado, somente ouvir forças, apoio, ela chega onde ela quer. E com um bom coach. Não, e fundamental, porque sozinho não somos nada. Com um excepcional coach, aí você vai longe. Arthur, me conta um pouco da tua experiência aqui no canal, na Sport TV. Como é que foi esses seus 10 anos de carreira aqui? Bom, começou o seguinte, eu fui no canal Combate para poder dar uma entrevista. Aí chegando lá eu soube que o K1 ia entrar na rede do canal. E o K1 é uma luta de trocação em pé. E os grandes campeões são da Holanda. E eu morei na Holanda. Então eu conheci os campeões, eu treinava, eu lutava. Então eu fui e falei com o Nairton Abad. Falei, Nairton, eu estou sabendo que vai entrar o K1 e eu morei na Holanda, os grandes campeões são de lá. Se houver a possibilidade, eu estaria aqui. Aí ele foi e me ligou uma vez, Arthur,
quer lá fazer o comentário? Eu falei, claro. Aí fui lá, fiz junto com o Paulo Borracha, grande comentarista, fiz junto com o Sérgio Maurício. O meu primeiro trabalho foi com o Sérgio Maurício, um grande nome aí que tem na Globo, no Sport TV, um grande amigo também. E aí fui chamado para o primeiro, para o segundo, para o terceiro, para o quarto, no quinto. Depois do 10º, me oficializaram como comentarista. Né? Aí eu comecei os 10 anos de combate. Uma carreira nova também, né? Uma carreira nova. Se desafiando com outros talentos, né? Com outros talentos, e começando com grandes feras já, né? Grandes feras. Eu me recordo do meu primeiro ao vivo, né? Porque a gente fazia os gravados, e aí teve o primeiro ao vivo que era 6 da manhã, que era no Japão, do Japão, e eu com o Sérgio Maurício, o cara já uma experiência absurda. Me chega, estou aqui do lado com Arthur Mariano, e sabe tudo de Muay Thai, da luta em pé. Aí passou a bola pra mim, e eu nervoso demais, peguei um ar e fui falando, bom dia a todos, hoje teremos um grande evento, mas o ar acabou, né? Porque eu tava tão nervoso, aí tive que pegar um ar de novo, deu pra escutar ali no microfone. Peguei o nervosismo era muito grande, mas foi legal. Mas foi, né? Foi muito gostoso. O primeiro foi... E de lá pra cá, como é que tem sido essa experiência aqui? Aí tem sido, como é que ficou? Aí o K1 acabou no canal, e eu como tinha feito Vale Tudo, eles falaram, ó, vamos seguir você comentando pro Vale Tudo. Aí eu já fiz assim mais de 100 UFCs ao vivo, né? Uma das lutas assim que chamaram a atenção foi a luta do Anderson Silva lá em Abu Dhabi. E esse trabalho assim, eu topo fazer, né? Assim, enfim, meu trabalho mais é coach, né? Apoiar as pessoas e tal. Mas eu acho que isso está surgindo, o professor Marcos está abrindo portas, inclusive, para a gente trazer temas, né? Inspiracionais para as pessoas olharem e falar, ah, legal, então pode ser por aí também, né? Não ficar só naquela idealização, né? Trazer para o esporte a coisa também. Com certeza. Da vitória, né? De como é que pode acontecer na prática, essa coisa do sonho que você falou. Que legal. Então, queria muito te agradecer mesmo, assim. E eu te agradeço também. Porque eu te acompanho lá no G10 e vejo a forma que você está conduzindo lá aquela mesa, que não é fácil, né? Um monte de fera, um monte de doido também, tem uns doidos também, e tem que estar ligado, não é qualquer um que lidera aquilo não. Parabéns. Obrigada, gratidão. Legal, legal.